Você já ouviu falar de Zaqueu? Aquele Zaqueu, um homem baixinho, de pequena estatura, que era ladrão e muito rico, mas ele era um ladrão de colarinho branco. Zaqueu, ele era um cobrador de impostos e ele falsificava a cobrança dos impostos. Ele roubava parte do dinheiro que ele cobrava dos contribuintes. E ele enriqueceu muito. Este Zaqueu, ele foi salvo. E conta-se que depois de salvo, Zaqueu diariamente levantava bem cedinho, pegava um regador e ele, levando bastante água, se dirigia até uma certa árvore, uma figueira, e ali ele limpava o terreno em volta daquela figueira. Ele retirava as pragas, os cupins, os insetos, e ele retirava também as ervas daninhas que estavam em volta daquela figueira. Ele regava carinhosamente aquela figueira e ele podava também os seus galhos. Mas aquela figueira não necessitava do cuidado de Zaqueu, porque ainda que ele adubasse a terra, ainda que ele regasse aquela figueira todos os dias, aquela era uma figueira brava, que não produzia fruto. Então não havia no trabalho de Zaqueu uma expectativa de se colher qualquer fruto daquela árvore. Mas por que Zaqueu fazia aquilo todos os dias? Por que diariamente ele ia até aquela figueira brava e cuidava dela com tanto amor? Um dia, a esposa de Zaqueu, vendo ele se preparar logo cedo para cumprir aquele ritual, colhendo a água do poço, colocando dentro do regador, pegando o rastelo, pegando o adubo, se preparando para sair, a esposa dele disse: Zaqueu, meu marido, você não sabe que aquela árvore é uma figueira brava, que não adianta você regá-la, nem adubá-la, nem cuidar dela, porque ela não dará fruto algum? Por que você faz isso, Zaqueu? Explica para mim. Então Zaqueu contou. Ele disse: mulher, lembra-se de um dia, quando eu trouxe um convidado aqui em casa, um homem muito importante chamado Jesus de Nazaré. Lembra-se de um dia que ele veio aqui em casa e ficou comigo? Ah, mulher, você não queira nem saber como a minha vida mudou depois que eu encontrei aquele homem. Aquele homem trouxe salvação para a minha vida. Mas sabe como foi que eu o conheci? Eu vou te contar. Eu era um homem infeliz, triste, amargurado, envergonhado. Todo mundo me desprezava, me maltratava. Eu tinha uma péssima reputação, você sabe disso. Eu era ladrão, cobrava impostos a mais e saqueava o povo. Todo mundo me odiava, todo mundo me desprezava, as pessoas me xingavam. E eu ouvi falar de Jesus, como ele era bom, como ele amava os pecadores. E eu quis vê-lo, eu quis contemplar, conhecer aquele homem, mas ele estava sempre rodeado de grandes multidões. E mulher, você sabe que eu sou baixinho. Eu me dirigia até onde Jesus estava, mas aquela multidão em volta dele não permitia que eu o visse, por causa da sua altura e da altura da multidão. Eu não conseguia ver o rosto de Jesus. Então eu vi a direção que a multidão estava caminhando, e eu vi que a multidão iria passar naquela rua onde tem aquela figueira brava. Então eu saí correndo na frente da multidão, e eu subi em cima daquela figueira brava, e eu fiquei entre os galhos, entre as folhas, escondido, esperando que aquela multidão passasse com Jesus no meio dela, para que eu de longe, ali do alto, pudesse ver o rosto de Jesus, pudesse contemplá-lo, nem que fosse de longe. Mulher, o meu coração disparou quando eu subi naquela figueira.
Eu fiquei como uma criança ali no meio daquelas folhas. Eu fiquei ali trepado naquela árvore, no meio daqueles galhos. E o meu coração quase parou quando a multidão veio e passou debaixo da figueira. E eu estava feliz de olhar Jesus de longe. Eu nunca conversei com aquele homem, ele nunca havia conversado comigo, eu não o conhecia. Eu achei que era um grande privilégio vê-lo, só de vê-lo eu fiquei feliz. Mas então, para minha surpresa, Jesus para debaixo daquela figueira, e ele olha para o alto, e ele me vê no meio das folhas. E eu não sei como ele sabia o meu nome. Ele olhou para mim, olhou dentro dos meus olhos, e olhou de um jeito que nunca ninguém olhou para mim antes. Ele olhou para mim de uma maneira que tocou o meu coração. E a sua voz poderosa, a sua voz meiga, a sua voz doce, me fez o convite mais honroso e mais importante da minha vida. Ele me disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Mulher, eu desci daquela figueira, eu quase caí de lá de cima. Eu me ralei todo para descer, eu até rasguei a minha roupa, mas eu não queria nem saber. Jesus estava me chamando. Eu me senti honrado. Eu que era desprezado, envergonhado, que era maltratado, humilhado. Jesus me pôs lá em cima. Jesus me fez eu me sentir tão importante. Então eu recebi Jesus com alegria. Eu recebi Jesus assim com um grande abraço. E eu o trouxe aqui em casa, você se lembra? Foi aqui em casa que Jesus disse que eu estava salvo. Ele disse que entrou salvação nesta casa. Mas mulher, se aquela figueira não estivesse ali no meio do caminho, como que eu teria subido e visto Jesus? Eu devo a minha salvação àquela figueira brava. Eu sei que ela nunca vai produzir fruto algum, mas ela produziu o fruto da salvação na minha vida. Ela produziu este fruto em mim. Eu agora sou salvo, e foi por causa desta figueira maravilhosa. Por causa desta figueira, a minha vida foi transformada. Eu sou o fruto dessa figueira. É por isso que diariamente eu vou até lá e cuido dela com muito carinho, com muito amor, porque eu devo a ela a minha salvação. Escute esta lição, escute agora o que diz o Evangelho em Colossenses 1:10. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Meu amado, minha amada, tenha o teu coração agradecido. É por causa da pregação do Evangelho que você é salvo, então seja agradecido ao Evangelho. É por causa da Igreja Paz e Vida que você é salvo, então agradeça por este trabalho. É por causa deste programa de rádio, é por causa desta emissora que você é salvo, então seja agradecido também a este trabalho nesta emissora, mas seja agradecido principalmente ao Senhor Jesus, porque Ele deu a vida ali na cruz do Calvário. É por causa dele que você é salvo. Meu amado, minha amada, o programa de rádio, a igreja, nós somos como aquela figueira apenas. Nós somos o local onde você vai ver Jesus. O programa de rádio é o local onde você entra em contato com o Senhor Jesus. Mas você seja agradecido e obedeça o que está escrito aqui no Evangelho e frutifique em toda boa obra e cresça na fé, cresça no conhecimento e não deixe jamais de ter o teu coração agradecido, porque o Senhor Jesus, o Filho de Deus, Ele deu a sua vida para que você fosse salvo. Faça como fez o Senhor Jesus, completando esta ilustração. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9, diz o seguinte: porque já sabeis
A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis.